O Bolsonaro ganhou essa briga com a Globo ao demitir, sem muitas comoções, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e instalar em seu lugar um técnico que é considerado de alto nível, mas também é um homem dos empresários, ou mais especificamente, um homem do Paulo Guedes. Mas o que eu vejo é que ele não vai conseguir a estabilização do governo por causa do temperamento aí afuriado do presidente, que acaba de comprar uma outra briga, desta vez mais difícil, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Antes de entrarmos diretamente nessa questão do relacionamento do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, vamos verificar o que aconteceu nessa briga da Globo com o Bolsonaro ou vice-versa. A Globo quis criar um ambiente nacional contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro venceu justamente porque ele soube jogar bem, não é? Teve até muita paciência em resolver essa questão. E jogou tão bem, politicamente, eu devo frisar, que o ministro Mandetta foi demitido quase que na maciota. A gente viu aqueles panelaços, mas os panelaços já estavam programados para ocorrer qualquer que fosse a decisão do presidente da República. De qualquer maneira, um presidente da República não pode ficar sob o controle de uma emissora de televisão, por mais audiência que ela tenha. E se você verificar também o histórico da Globo de conspirações, que vem desde o Getúlio, do Jânio Quadros, do João Goulart, do Collor, e até do Temer. Ela quis demitir, o Temer quis fazer uma erupção nacional aí contra o Temer, mas o Temer tinha um controle do Congresso Nacional e o Temer sobreviveu a 3 arremetidas da Globo. Agora a gente tem essa briga com o Rodrigo Maia. Essa sim pode ser difícil para o Bolsonaro, inclusive por uma questão de temperamento, porque o Bolsonaro não tem maioria no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado. Ele está em absoluta minoria. E essa questão aí do seu temperamento explosivo, ele, inclusive, implodiu o seu próprio partido, o PSL, que ele tinha lá elegido quantos deputados? 55 deputados, alguns senadores. Ora, aquilo era um pé de meia importante para qualquer negociação, mas ele implodiu juntamente com a loucura dos filhos dele. O presidente poderia ter se poupado dessa briga com o Rodrigo Maia e primeiro saboreasse a vitória na demissão do Mandetta. O Mandetta, que hoje é o queridinho da Globo, e como a Globo tem muita audiência, vira a cabeça de muita gente, né? Todo mundo acha que o Mandetta era um exemplo de ministro progressista. Coisa nenhuma. Ele era contra o SUS. E isto ficou demonstrado na sua entrevista ao Roda Viva do ano passado. E agora está elogiando o SUS, né? O nosso Sistema Universal de Saúde. Ele também é muito ligado aos planos de saúde, né? E a turma lá dos Caiados de Goiás, por quem ele foi indicado para ministro. E com relação a esse outro ministro que acaba de assumir, é um técnico com um currículo aí fabuloso, né? Em várias universidades estrangeiras, mas é um homem dos empresários e é um homem do Paulo Guedes. E aí também é outro calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. O Bolsonaro é dado à confrontação permanente e foi assim que ele subiu na vida, desde que
quando foi obrigado a sair do exército para não ser expulso. Ele agora aqui, como diz a Folha de São Paulo, acusa Maia, Rodrigo Maia, de conspiração e diz que a atuação do presidente da Câmara é péssima. Ele pode até ter razão. O Rodrigo Maia realmente não está se comportando como um presidente, digamos, equilibrado de um poder, que não é nem de um poder, de uma das casas do poder legislativo, que é a Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia não pode estar aí ditando ordens, inclusive preparando essas pautas bombas para o governo. Mas só que o Rodrigo Maia tem jogo de cintura e o apoio da maioria dos deputados e também, eu acho, dos senadores. E nesse confronto, aí sim o Bolsonaro pode perder, e pode perder inclusive o cargo de presidente da República, porque numa dessas podem lhe puxar o tapete, e quando ele menos esperar estará no chão. E aí não depende exclusivamente de um longo processo de impeachment. Aí entra tudo. Aquela ideia de interdição levantada pelo ex-ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, o Miguel Reale Júnior, e que foi também um dos autores do impeachment contra a Dilma Rousseff. Mas o problema essencial, a meu ver, o problema é econômico. E esse dificilmente deles sairão tanto o Rodrigo Maia quanto o Bolsonaro. Por quê? Porque eles ambos são frutos daquele mesmo esquema que tomaram o poder do PT, derrubaram a Dilma e mandaram prender o Lula. Os dois, a gente sabe, estão amarrados, inclusive porque foram patrocinados, tiveram suas campanhas financiadas diretamente por esses grandes grupos econômicos, tanto o Bolsonaro quanto o Rodrigo Maia, que é um homem da Bolsa de Valores, começou inclusive sua vida profissional ali junto com aqueles especuladores e continuou até os dias de hoje. Agora é de se perguntar, então, qual é a solução? A solução vai ser a solução eleitoral de 2022, se chegarmos até lá, né? Porque o Rodrigo Maia, ao que parece, está querendo o lugar do Bolsonaro. E aí, no meio tem o Mourão, o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, né? E como é que vai ser isso daí? Assume o Mourão ou assume o Rodrigo Maia, que tem o controle da Câmara e do Senado? Isso tudo vai depender de como a crise política vai se configurar. De todas as maneiras, quando eu me refiro à eleição popular, é a escolha direta de um presidente da República. Eu volto aqui ao exemplo da Argentina, cujo presidente, não é, que recebeu o governo com uma batata quente para pagar 55 bilhões de dólares ao FMI, o governo deu uma trava. Mas deu uma trava por quê? Primeiro, não tinha compromissos. Não foi financiado pelos grandes empresários, as grandes multinacionais, nem o FMI, como tinha sido o Macri, né? O Macri que viu o seu poder desmilinguir justamente por causa daquela sua obediência cega aos mandamentos do FMI e do chamado mercado. E agora o Alberto Fernandes também é chamado, aliás, ele impõe as condições para pagar o restante da dívida da Argentina. Vê aqui o que é que ele propõe aos banqueiros, aos credores. A Argentina propõe aos credores privados a diminuição de 62% dos juros, dos serviços da dívida, no caso. O governo de Alberto Fernandes pede, além disso, 3 anos de graça para começar a pagar a dívida externa.
foi mais ou menos o que fez tanto o Néstor Kirchner quanto a sua sucessora e esposa, a Cristina Kirchner. E a partir dali, daquela posição em relação à dívida externa, eles conseguiram retirar o país, ali sim estava quase à beira do abismo, com uma queda do PIB de mais de 25% e o desemprego desempestando por lá também. Então, o que é que propõe agora o nosso Alberto Fernandes? É justamente isso. Ele apresentou uma proposta aos credores privados. O ministro da Fazenda, Martín Guzmán, propôs 3 anos de graça, ou seja, não pagar até qualquer coisa, até 2023. Uma forte redução de interesses, de juros, no caso, né? Se pagaria 2,3% em média, quando a maioria das emissões de bônus teriam um rendimento anual cerca de 10%, o que corresponderia a uma diminuição de 37,9 bilhões de dólares e uma moderada diminuição de 5% sobre o principal da dívida global. Pois é, isto o Bolsonaro não consegue fazer, a menos que ele tenha topete, que eu duvido, de se insubordinar e de desafiar o mercado internacional e propor um tipo. Isso não vai acontecer, seguramente. E aí é sinal de que vamos ter crise e muita crise, a não ser que os políticos se entendam e consigam, isso sim, encaminhar a sucessão do atual governo, que termina só em 2022, né, com a eleição de 22, para que o país consiga eleger alguém com raiz realmente popular e que tenha essa independência diante do mercado e dos credores internacionais.